Amados líderes, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa rubrica Minutos de Saber. Hoje que vamos na nossa lição número 77, que vamos ter como tema de estudo as 8 características da liderança espiritual. Antes de nós iniciarmos com a aula de hoje, vamos nos recordar o que nós tratamos na última edição, que foi a aula número 77, a qual tivemos como tema de estudo a libertação ao serviço ou a liderança ao serviço da libertação do homem. Este tema teve como questão de pesquisa a seguinte: de que forma é que o líder pode usar a justiça divina para libertar o homem da condenação da lei? Associado a essa questão, nós definimos como hipótese positiva que a maior liberdade que se pode conceder a um homem é a salvação da sua alma. Por conseguinte, para desenvolver esse tema de estudo, nós procuramos por 6 principais tópicos. O primeiro é a busca pela vida. O segundo é a justiça suprema de Deus. O terceiro, que é a penitência contínua. A quarta, que é a pregação do Evangelho. A quinta, que é a partilha do pão da vida. E a sexta e última é a escritura bíblica no livro no Evangelho segundo Mateus capítulo 13, versículo número 16, em que Cristo iliba a mulher adúltera. Desta forma, vamos agora nos focar no tema de hoje, em que vamos estudar sobre as 8 características da liderança espiritual. Como tem sido habitual, o método que nós vamos usar de estudo, vamos precisamente iniciar com a colocação de uma questão de partida, para de seguida, associada a essa questão de partida, nós podermos formular uma hipótese positiva e depois disso, então, percorrermos pelos 8, assim que características da liderança espiritual, que vai ser o foco, o tema central do estudo de hoje. E por falar em 8 principais características que nós vamos aqui desenvolver, só para dar assim um pré-anúncio. As características essas são: a primeira é ser convertido, a segunda é a obediência, a terceira é o amor a Deus, a quarta é a paixão pelas vidas, a quinta é estudar a Bíblia, a sexta é a vida de oração, a sétima é o testemunho e a oitava e a última é a capacitação contínua. Então vamos agora iniciar sim com o estudo, dando enfoque primeiramente à questão de partida. A questão de partida que nós vamos trazer associada ao tema de hoje é a seguinte: qual é a importância de desenvolver o autoconhecimento para poder contribuir de uma forma assertiva, autêntica e com confiança para ajudar o conhecimento ou para desenvolver ou para a gestão do conhecimento numa organização? Vou repetir. Qual é a importância de desenvolver o autoconhecimento para poder contribuir de uma forma assertiva, autêntica e com confiança para a gestão de conhecimento de uma organização? Associada a essa questão de partida, formulamos a seguinte hipótese positiva: as características da liderança espiritual são primordiais para desenvolver a inteligência espiritual. Esta que nós, como bem sabemos, está acima de qualquer outra categoria de inteligência que se conhece. Então vamos agora procurar pelas 8 principais características da liderança espiritual, e a primeira destas é ser convertido. A conversão implica nascer de novo. Como as escrituras dizem, é morrer para viver. Quando a pessoa, de uma forma intencional, morre para viver, passa agora a viver numa outra dimensão, uma outra vida, uma outra realidade. Por quê? Porque nova criatura fez. Conquanto, desde então, essa pessoa passa a experimentar o poder do Espírito Santo, que agora é quem dirige a sua alma. Porque é uma morte premeditada
de forma intencional a conceder o seu Espírito para que este passe agora a ser guiado pelo Espírito Santo enquanto o seu Senhor. Então daí a pessoa passa então a experimentar o poder do Espírito Santo que o rejuvenesce, que o renova, que o capacita, que o instrui, que o alimenta, que o fortalece, que o defende. Portanto, é o Espírito Santo que passa a ser a sua fonte ou a sua providência. A segunda característica é o ser obediente. O líder espiritual deve, por assim dizer, ser um exemplo da obediência. Por quê? Porque se nós formos a ver nos heróis da fé, a característica fundamental que eles tinham era a obediência. Daí resulta a sua justificação. Foram os casos de Abel, de Noé, de Abraão, por aí em diante. E o maior exemplo destes é Cristo. Este obedeceu em tudo ao Pai. E quando para os heróis da fé temos o caso de Noé, as Escrituras dizem que Noé ele foi obediente em tudo ao Senhor. Enquanto o Senhor passou muito tempo a colocar no coração de Noé as características físicas daquela arca, comprimento, largura, altura, Noé de seguida despendeu 100 anos da sua vida, que corresponde a 10% do seu tempo de existência nessa vida, a construir a arca, enquanto as outras pessoas comiam, bebiam, distraíam-se. De tal forma que quando veio o dilúvio, essas pessoas nem se aperceberam. Por isso é que o líder deve ser um exemplo de obediência. A terceira característica da liderança espiritual é o amor a Deus. Não é um amor por uma questão de dever, numa questão de obrigação, mas é um amor voluntário. É um amor que é um amor em ordem ao amor de Cristo. Por quê? Porque nós amamos a Deus por amor e gratidão àquele que nos salvou. Então é um amor pelo dever de recompensa, pois é lá que a pessoa encontra então a materialização desse amor, ele que renova. Quando nós temos que tensionamos sequer descrever um amor indescritível na capacidade humana de Cristo, aí colocamos ou definimos o amor ágape, pois Cristo é aquele que, por amor à humanidade, em obediência ao seu Pai, veio e entregou a sua própria vida em resgate da vida dos demais. Então não existe maior definição de amor a não ser o espelho como Cristo, enquanto o Senhor dá misericórdia. E é assim que, por amor de Deus à humanidade, porque Deus também assim quis mostrar o poder da misericórdia, do perdão, então envia Cristo para que nós ali então aprendêssemos o poder do arrependimento e, por exemplo, a Cristo também pudéssemos compreender que o amor de Cristo também é aquele amor que perdoa sobretudo até os seus inimigos e até é capaz de orar pelos seus inimigos. Então é esse amor que nós nos referimos. A terceira característica a quarta característica é a paixão pelas vidas. Paixão pelas vidas implica gostar das pessoas que se lidera. É a compaixão que o líder desenvolve pelas pessoas que estão perdidas, pelas pessoas que passam por crises existenciais, pelas pessoas que passam por várias intempéries da vida, pelas pessoas que no fundo por fora podem revelar certas necessidades, atitudes, comportamentos, mas que muitas vezes são expressivos de algumas carências que as pessoas têm no seu ser interior, sobretudo no seu processo de autoconhecimento e de descobrimento. Então, essa paixão é o reflexo da compaixão que nós temos pelas pessoas, porque nós podemos nos identificar também com essas mesmas pessoas e nós também podemos padecer igualmente com essas mesmas pessoas por intermédio dessa compaixão, que vai muito para além da empatia, que é colocarmos no lugar do outro e também sermos capazes de partilharmos ou de sofrer no lugar da outra pessoa. Essa paixão pelas vidas é fundamental para também desenvolvermos a liderança espiritual. A quinta característica é o estudo às Escrituras Sagradas. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é a autoridade suprema,
é o principal material de trabalho para a liderança. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada é um livro de consulta, é um manual da vida. E a Bíblia Sagrada não se esgota, ela se renova. O que se renova? É o nosso entendimento sobre as Escrituras Sagradas. Mas ela, enquanto uma letra, ela não é estática, porque ela por detrás dela, ela tem um espírito, ela tem uma vida. Então a nossa renovação implica, é a nossa atitude pela qual nós nos aproximamos da Bíblia, que implica ter fé. Ler a Bíblia com o coração contrito, ler a Bíblia com arrependimento, ler a Bíblia fazendo-se pequeno, para que então o Espírito Santo possa nos auxiliar a podermos compreender pela fé o que é que a Bíblia, o que é que as palavras que estão ali escritas na Bíblia pretendem nos transmitir, enquanto uma instrução, primeiro para nós próprios que fomos lá para ler, e segundo então para as outras pessoas com quem nós vamos então partilhar o pão da vida. A sexta característica é uma vida de oração. Vida de oração significa falar muito das pessoas para Deus. Se nós tivermos uma reclamação que fazer por alguém, essa reclamação devemos fazer primeiramente a Deus. Antes de corrermos para reclamarmos de uma pessoa a uma outra pessoa, devemos levar as nossas preocupações em oração, através de uma vida que nós colocamos as nossas preocupações, os nossos cuidados com as outras pessoas em oração. E não dobrar o joelho para orar, para falar de nós, dos nossos problemas. Não, mas é uma vida de oração que é voltada a falar muito das pessoas para Deus. Não para queixar, mas enquanto nós expomos a preocupação que nós temos com as pessoas para o próprio Deus, então o Senhor vai nos capacitar sobre como é que nós devemos falar dessas mesmas pessoas a Ele, de forma que nós também possamos falar das pessoas a Deus com uma atitude de perdão, com uma atitude de arrependimento, para que também nós possamos ser perdoados pelo Senhor que é soberano, pelo Senhor que é Pai de todos. A sétima característica é o testemunho. O testemunho é a questão do proceder. Como diz o apóstolo Tiago, o nosso proceder fala muito mais do que as nossas palavras. O nosso proceder, que é o nosso ser e estar, implica que o líder, até mesmo em silêncio, ele está a comunicar. Consequentemente, o líder deve desenvolver a atitude de poder ter o domínio sobre as suas paixões, o domínio sobre a sua língua, para que ele possa então ter uma atitude de confiança, de credibilidade, para que assim ele possa, pelas suas atitudes, pelo seu proceder, falar mais alto do que ele falaria por intermédio de palavras. A oitava e a última característica é a capacitação contínua. Esta capacitação contínua é a sede de poder renovar o conhecimento, de poder capacitar continuamente a nossa mente, para que esta nossa mente, enquanto motor de filtro, ela possa melhor estar preparada para poder extrair o conhecimento nas Escrituras Sagradas e depois ela poder fazer um reflexo para o nosso espírito, porque ao fim do dia é o alimento, é a carência que o nosso espírito tem pelo conhecimento da verdade, que é a sabedoria, que obriga-nos a que antes nós possamos fazer este exercício contínuo de estimular a mente a estar sempre a ir à busca do conhecimento, a ir à busca do descobrimento, a ir à busca do saber e do renovar através do hábito da leitura, do hábito da escrita, para poder, por último, aperfeiçoar a capacidade de difundir ou de anunciar o Evangelho. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer a vossa presença, o vosso acompanhamento e sugerir para que façam gosto à nossa like, as nossas páginas, subscrevam-nas e partilhem com os vossos contatos, de modo que a nossa comunidade possa continuar a crescer com sustentabilidade e esse material possa também alimentar muitas outras pessoas, de forma que nós possamos crescer conjuntamente. Encontre este material nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOApp, nosso webpage www.academiaser.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.